Fala pessoal, um investidor aqui lançando mais um vídeo no canal e nesse vídeo vou mostrar como você pode descobrir qual o seu perfil do investidor. Mas antes de passar para o conteúdo, eu queria que você desse um like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber notificações de novos vídeos. Valeu! A princípio, você precisa descobrir qual o seu perfil do investidor. Primeiro, tem o conservador, segundo, o moderado e terceiro, agressivo. Então, antes de você começar a investir, é necessário você entender qual é o seu perfil para que você consiga, dessa forma, entender qual tipo de investimento é melhor para você. E começando pelo perfil conservador, como o próprio nome já diz, prefere se manter seguro, não se importa muito com alto ganho de capital, não consegue se sentir seguro com muitas oscilações e ativos muito agressivos, tipo criptomoedas ou opções, vão tirar o seu sono. Então, o conservador é geralmente a pessoa que está começando a investir, que de fato não tem muito conhecimento e realmente é interessante para quem está começando a investir, investir em ativos que têm uma segurança maior e que, de fato, por ter uma segurança maior, vai trazer um retorno menor, porém você não vai correr tanto risco. Então, coloquei aqui um gráfico que representa uma carteira de investidor conservador, que mostra aqui ativos de renda fixa, que são 45% da carteira, e fundo de renda fixa, 30%. Então, os ativos de renda fixa seriam basicamente CDIs, LCI, LCA, Tesouro Direto. Caso você não saiba o que é Tesouro Direto, eu fiz um vídeo, vou colocar aqui no card da descrição, um vídeo que eu explico com mais detalhes o que seria o Tesouro Direto. E também fundo de renda fixa. E o que é um fundo? Tanto para renda fixa quanto multimercado. Um fundo é um agrupamento de pessoas que decidem concentrar todo o seu dinheiro e a partir daí uma gestão vai gerir esse dinheiro e vai comprar certos ativos. Então, no caso de fundo de renda fixa, esse fundo vai comprar ativos de renda fixa e no fundo multimercado, esse fundo vai comprar ativos de renda fixa e também de renda variável. Então, caso você queira investir num fundo, é interessante você ler o prospecto da empresa, do fundo. Por quê? Porque nesse prospecto ele mostra a que tipos de ativos esse fundo vai comprar. Então, dessa forma, você consegue entender que tipo de ativos você está comprando, né, indiretamente, e que tipo de risco você está correndo. Continuando aqui, ações 10% e previdência privada 5%. Partindo agora para o segundo perfil, moderado, também como o próprio nome fala, é aquele investidor que começa a se sentir mais confortável com um pouco mais de risco. Então, o que acontece é que, geralmente, esse investidor já tem um pouco mais de conhecimento e aí ele sabe se pode ou não correr certo risco com certo investimento. Então, ele se preocupa um pouco mais com a rentabilidade, porque, ao contrário do perfil conservador, ele está mais preocupado em não perder dinheiro do que a possibilidade de ganhar dinheiro. Então, nesse caso, o moderado já começa a se preocupar um pouco mais com os seus ganhos, né? E se mantém mais confortável com um pouco mais de risco. E ativos de alto risco já começam a fazer sentido. Por exemplo, ações, fundos imobiliários, de fato, ativos de renda variável já começam a fazer mais sentido para um investidor moderado. Então, coloquei aqui também um gráfico que representa uma carteira de perfil moderado. Então, a gente pode ver que 50% seria de renda fixa, continuando com Tesouro Direto, CDB, LCI, entre outros. 25% seriam de ações, 20% de imóveis, também a gente pode considerar aqui como fundos imobiliários, e 5% de proteção, que lembrando que essa proteção não é a reserva de emergência. Quando você já forma a sua reserva de emergência, é a partir da reserva de emergência construída que você começa a investir. E caso você ainda não saiba o que é reserva de emergência, eu também vou colocar na descrição um vídeo que eu explico no detalhe o que é uma reserva de emergência. Então, voltando aqui, a gente pode ver que esse perfil já começa a se expor um pouco mais ao risco, né, que é a renda variável, que a gente pode ver aqui, somando ações e fundos imobiliários, seria quase 45%. Então, de fato, essa carteira ela está exposta a um risco relativamente maior, porém, está exposta também a um resultado maior, ou seja, vai lucrar mais ao longo do tempo. O terceiro e último perfil é agressivo, que já é alguém que se sente confortável com mais riscos e também está disposto a abrir mão da segurança em troca de retornos maiores, lembrando que é abrir mão de parte da segurança, porque também não faz sentido você começar a investir em ativos de altíssimo risco se o retorno não for proporcional. E também esse perfil já é mais voltado para quem já tem um conhecimento um pouco maior em investimentos.
As oscilações não podem tirar o seu sono, isso é importante também, e se expõem a um pouco mais de ativos de altíssimo risco. Lembrando também que nada impede que, caso você já tenha muito conhecimento em investimentos, que você se mantenha conservador. Isso depende do perfil de cada um. O que acontece é que, à medida que você vai conhecendo mais sobre investimentos, você começa a entender que é possível começar a correr mais riscos. Mas também nada impede que você, com muito conhecimento de investimentos, se mantenha com um perfil conservador ou moderado. Então, mostrando aqui uma carteira com perfil agressivo, a gente já vê que a maior parte, o maior grupo dessa carteira seria ações, né, que é renda variável. E também 25% seria de imóveis, que são fundos imobiliários, e 30% de renda fixa, e 5% de proteção. O que a gente pode ver aqui é que cerca de 65%, ou seja, a maior parte do patrimônio do perfil arrojado está em renda variável, que tem um risco maior, tem oscilações maiores, porém dão retornos melhores. E qual é o seu perfil do investidor? Quando você cria uma conta em uma corretora de valores, porque é a partir de corretoras de valores que você tem acesso a mais ativos, uma diversidade maior de ativos, né, para investimento, você recebe um questionário e você precisa preencher. E a partir do preenchimento do questionário, você vê qual é o seu perfil. Lembrando também que a corretora te dá apenas uma direção sobre o perfil. O perfil não é definitivo e pode ser que ao longo do tempo você mude o seu perfil. Porque a partir do momento que você vai investindo e vai entendendo mais sobre investimentos, você consegue de fato consolidar que perfil de investidor você é. Se você é conservador, moderado ou agressivo. No meu caso, quando eu comecei a investir, eu não tinha conhecimento, né, que eu tenho agora. Então, meu perfil foi o conservador. Mas à medida que eu fui entendendo mais, sabendo como eu posso me expor ao risco, mesmo assim, diminuindo o risco que eu estou exposto, eu consegui ver que meu perfil se encaixa mais no agressivo. Mas aí, qual a importância de você saber o seu perfil? Que você se protege das oscilações do mercado. Desse modo, você não se desespera sem motivo. E também é importante se sentir confortável com seus investimentos. Porque, como eu falei no início do vídeo, o investimento, você não deve se desesperar porque investiu. Então, quando você entende o seu perfil, você sabe mais ou menos que tipo de ativos você vai investir e vai se sentir confortável. Porque também não adianta você procurar os ativos que tenham a maior rentabilidade se isso vai tirar seu sono. Porque, de fato, o investimento é para longo prazo. É até o fim da vida. Então, se você não consegue se sentir confortável com esse tipo de investimento, é bom você rever seus conceitos e procurar algum ativo que esteja de acordo com as suas expectativas. Porque não adianta, se você tem um perfil conservador e encontrar ativos que tenham um retorno muito alto, mas que você vai se desesperar caso aconteça alguma oscilação. Porque, por exemplo, as criptomoedas, elas têm um retorno muito alto, porém é um risco muito alto. Então, se a gente for ver agora, nesse ano, o Bitcoin, por exemplo, ele desvalorizou cerca de 80%. Então, se você tem um perfil conservador, você vai estar totalmente desconfortável com essa queda de 80%. Então, é importante você saber qual é o seu perfil, porque, de fato, quem tem um perfil agressivo e conhece o Bitcoin, por exemplo, entende que, de fato, pode ser que a criptomoeda caia tanto, mas ele acredita que em algum momento vai subir. Então, ele está exposto e está confortável com todo esse risco. Então é isso, pessoal, mais um vídeo chegando ao fim. Caso você tenha alguma crítica construtiva ou dúvida, comenta lá embaixo que eu vou te responder. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E também queria pedir para que vocês dessem um like, se inscrevessem no canal e ativassem o sininho para receber novas notificações de novos vídeos. Valeu!